Neves, na qualidade de vice-presidente, venho apresentar-vos então o tema 2, que é a transformação digital, em que do nosso lado temos presente o Dr. Jorge Lobo, Executive Director na Timestamp, que depois vai explicar um pouco melhor o que é a Timestamp a todos vós, e o Nuno Lima Luz, Technology Lawyer, ligado, como o nome indica, um advogado mais na área da tecnologia e também que nos vai ajudar aqui a compreender como é que esta transformação está a ser feita e como é que as empresas se podem proteger relativamente à parte legal que o digital pode ter. Pronto, vamos dar início ao debate. Bom debate a todos. Então, dando aqui início ao debate com o tema da transformação digital, eu gostava de pedir primeiramente aos nossos convidados que podiam fazer uma breve introdução do seu percurso profissional e do background para que o público possa estar mais esclarecido nesse aspecto. Acho que seria importante, se fosse possível. Vamos começar Ok, claro. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, antes de mais. O meu nome é Nuno Lima da Luz, sou advogado na área das novas tecnologias, na Quatro Casas, no escritório ibérico. Trabalhamos há muito tempo neste tipo de temáticas, a ajudar clientes nossos nestes processos de transição digital. Incidimos maioritariamente numa fase, desde 2018 até aqui, na adaptação dos requisitos da RGPD, que teve um impacto muito significativo em todas as empresas do nosso setor empresarial, passa a redundância aqui em Portugal. Foi um empreendimento ainda avultado, porque, como devem calcular, muitas das empresas portuguesas não estavam dotadas, e continuam a não estar dotadas de grandes capacidades digitais e de grande awareness nessas questões, pelo que foi um processo engraçado, porque o RGPD acabou por abrir também a porta para repensar um bocadinho os modelos que as empresas tinham internamente, digitalizar bastantes processos e começou a haver alguma responsabilização também das empresas nesse domínio. Nos últimos tempos tenho trabalhado eu pessoalmente mais na indústria do Web3, como sabem também tem havido uma enorme receptividade cá em Portugal e por toda a Europa, um bocadinho pelo mundo inteiro. Portanto, temos ajudado já muitas empresas a adaptarem-se a esta nova realidade, a fazerem uso da tecnologia blockchain para prosseguir as suas atividades. Portanto, é uma indústria que tem em claro desenvolvimento, e Portugal tem sido muito atrativo também nessa parte, um bocadinho aqui mais por uma abordagem um bocado laissez-faire por parte do governo, do que propriamente uma aposta manifesta nesse sentido, mas ainda assim tem havido aqui muita procura sobre estes temas. Portanto, basicamente, também relativamente ao processo de transição digital, ou seja, temos ajudado muitos clientes em tudo o que é registro de marcas, adaptação de termos e condições nas suas plataformas, portanto, uma série de iniciativas onde um advogado desta área consegue ajudar. Boa tarde, o meu nome é Jorge Lobo. Em primeiro lugar, agradecer o convite para esta sessão. Gostei que depois fosse interativo e perguntas e questões e todos falarmos um pouco sobre as nossas dúvidas e questões que possamos ter. A Timestamp é uma empresa de tecnologia de informação, uma empresa portuguesa. Tem escritórios em Lisboa, Porto, Amsterdão e Madrid. Somos um integrador de sistemas, prestamos serviços de tecnologia de informação, apoiamos essencialmente grandes empresas em processos de implementação de sistemas de informação, apoiamos muitas delas em processos de transformação digital. A transformação digital é uma coisa que não existe desde sempre. Todas as empresas, quando implementam sistemas de informação, têm a perspectiva, pelo menos essa perspectiva, de fazer alguma transformação, digital ou não. Hoje fala-se muito de transformação digital e vamos falar mais à frente sobre esse tema, com certeza. Portanto, estou na empresa há 4 anos, tenho 55 anos e trabalho em tecnologia de informação desde 1988. Então, Vou fazer um reparo, eu nasci 3 anos depois do Jorge se ter iniciado profissionalmente nesta área, portanto existe
era só um pequeno apoio. Mas é interessante porque trabalhamos no mesmo mercado. E visões, E visões que podem ser complementares ou Claro. próprias. Eu queria só acrescentar que eu, quando andava na escola, já que isto é assim um debate um bocado mais aberto, vamos aproveitar para tornar isto também assim, um bocado mais informal. Eu, quando andava no liceu, agora já não se chama liceu, no meu tempo também não se chamava liceu, mas quando andava na escola secundária, a minha ideia tinha sido seguir a Engenharia Eletrotécnica de Computadores, tanto que eu tenho um irmão com menos 5 anos que eu, que acabou por seguir essa carreira, essa vertente, e mais tarde depois consegui aliar as duas coisas, portanto este gosto pelo direito, mas também um gosto profundo, pessoal, pelas tecnologias de informação e tudo o que isso representa, portanto acabo por conseguir conciliar essas duas vertentes e penso que tem sido simpático. Estão feitas as apresentações e iria só fazer aqui uma pequena contextualização da transformação digital, que é uma transformação que nós todos sentimos, seja como indivíduos independentes, mas também em todos os diversos setores, desde as energias às telecomunicações, ao setor financeiro, portanto, e principalmente na economia empresarial, seja através do marketing, dos sistemas de informação ou mesmo na realização das tarefas diárias no cotidiano das empresas. E como tal, são transformações que todos sentimos, globalmente, internacionalmente e também de forma nacional, o que nos leva aqui à primeira questão, que é o facto de Portugal querer aplicar 15% dos fundos europeus com a intenção da recuperação económica no pós-Covid-19 na questão da transição digital. Mas a questão seria como é que é possível Portugal dedicar estes 15% em setores da tecnologia de forma a colocar Portugal neste setor da tecnologia num patamar mais avançado a nível internacional. Não sei, podemos começar pelo... Eu acho que é bastante, quer dizer, não é assim tão simples, não queria tornar isto uma resposta simplista, mas eu penso que tudo o que tem a ver com dotação de capacidades para utilizar a tecnologia tem sempre um primeiro plano, que é a capacitação das próprias pessoas, porque a tecnologia é uma ferramenta, é um instrumento, não é? Para tornar o nosso trabalho mais fácil, mais ágil, mais eficiente, e eu acho que deve ser por aí que se deve começar. Eu tenho em crer que existe ainda muita iliteracia digital, associada também à literacia financeira, que é um problema crasso da nossa sociedade, ou seja, em todas as faixas etárias, mas a iliteracia digital acaba por ser também muito perniciosa. Eu acho que se devia começar por aí, pelo menos é o meu entender, que se estamos a aproveitar estes fundos europeus, grande parte têm sido alocados até ao público e não ao privado, tem sido um problema aqui também da aplicação do PRR, porque do que eu vejo vai tudo para o público, ou seja, para a administração central e para a administração do Estado e para o Estado em si, e sobra muito pouco para capacitar o tecido empresarial. Portanto, eu acho que esse era outro ponto, era o segundo ponto a frisar. Primeiro, lá está, recapitulando, primeiro capacitar as pessoas, ajudar as pessoas a perceberem que ferramentas é que têm ao seu dispor, como as usar, em que é que consiste a sua pegada digital, de que formas é que podem proteger a sua privacidade também, quais é que são os impactos da sua interação no mundo digital, como é que isso pode afetar a sua vida, e depois perceber que ferramentas é que existem. Em segundo plano, era aqui um pequeno reparo, não é? Porque o PRR podia ser uma boa oportunidade para aproveitarmos aqui realmente esses fundos europeus para dotar o tecido empresarial português, que no fundo acaba por ser quem move, ou em teoria devia ser quem move aqui a economia, fazer aqui uma alocação um bocadinho melhor gerida desses fundos. E o que eu tenho sentido é que têm sido canalizados mais para o setor público e menos para o setor privado. Ainda assim, tenho conhecimento que existem várias iniciativas e várias agendas que estão a candidatar a estes fundos, com muito dinheiro aqui envolvido, seja no setor do blockchain, seja no setor também da inteligência artificial. Portanto, há várias agendas que estão aqui com candidaturas por ser aprovadas e
e nesse leque de empresas constam muitas empresas do setor privado que vão receber fundos para fazer investigações e desenvolvimento nestas áreas específicas. Sim, aliás, há um programa, há o Acordo Portugal 2030, que tem um conjunto de iniciativas, e uma delas, tal como eu referia, era reforçar, aproveitar as vantagens de digitalização para cidadãos, empresas, entidades de investigação e autoridades públicas. A realidade é que, em novembro de 2021, foram só lançados concursos públicos para escolas, para entidades públicas e para empresas públicas. Famílias, 0 concursos lançados. Empresas, 0 concursos lançados. Instituições de sistema científico e tecnológico, 0 concursos lançados. Significa que só corrobora aquilo que o Nuno referiu, que é, há muito dinheiro, fala-se muito dinheiro, mas na realidade é que está tudo para infraestruturas públicas e muito pouco para aquilo que nos deveria interessar a nós, que é colocar Portugal, e nós temos uma capacidade tecnológica, temos dos melhores alunos do mundo, do ponto de vista tecnológico. Infraestruturas também. Como? Infraestruturas também. Tenho ideia que temos as melhores infraestruturas tecnológicas. E nós estamos a tirar partido deste dinheiro que há de aparecer, mas que nós não estamos a sentir na realidade, e já passaram uma série de meses, como é que isso vai acontecer. Mas é muito importante que este investimento exista. Nós empresas, e eu como cidadão estou a acompanhar com regularidade onde é que estão a ser aplicados os investimentos, tenho tentado ter acesso à informação para conseguir perceber, ter uma massa crítica melhor, apesar de ser uma gota no oceano, como é que isto pode funcionar. Sim, é verdade, há um conjunto, nós próprios participamos em alguns programas como empresa privada em áreas de data science, de big data, de inteligência artificial, temos um conjunto de programas também. Ainda nenhum foi aprovado, portanto, significa que ainda só está no papel, e como nós, há um grupo de empresas também que ainda tem esse problema para resolver. Sim, mas há um conjunto. Vamos acreditar que começou-se pelas infraestruturas públicas e que depois, mais tarde ou mais cedo, vamos conseguir chegar às entidades privadas. Porque a realidade é que são as entidades privadas, que deveriam ser entidades privadas, como em países mais desenvolvidos que nós, que levam a economia para a frente, não são as entidades públicas. Mas isso não estamos aqui a discutir política, estamos a discutir transformação digital. Mas a realidade é que esta transformação digital tem vindo a acontecer mais em países onde a iniciativa privada é mais forte. Se calhar aproveitava só para acrescentar, eu consigo ver aqui uma coisa positiva na digitalização do Estado, se conseguimos replicar mais ou menos o modelo da Estónia. A Estónia tem sido utilizada como um bom exemplo nesta digitalização e eles têm uma série de serviços que já estão integrados e digitalizados, o que permite também uma maior eficiência na interação com o privado, não só com empresas, mas também com os cidadãos. E se nós conseguirmos adotar e utilizar estes fundos europeus para fazer esse processo de transição digital também no Estado, penso que pode vir daí uma melhoria significativa no diálogo, na dialética, na interação que o cidadão tem com o Estado. Eu acho que isso pode ser positivo. Apesar de, e acho que é importante realçar, nós já estivemos mais à frente, mas ainda estamos na linha da frente ao nível dos serviços públicos, da digitalização dos serviços públicos. Nós hoje, o caso que a gente conhece é o IRS. O IRS hoje é automático. Nós hoje conseguimos receber reembolsos e fazer pagamentos com muita facilidade. Os serviços públicos online de hoje estão com uma facilidade grande ao nível de interação. Temos o tema da literacia tecnológica, não é? Portanto, ainda temos muitas pessoas que não têm a capacidade de aceder a este tipo de sistemas, e depois temos que arranjar subterfúgios de juntas de freguesia, pôr lá um PC para que as pessoas mais velhas consigam ir lá, mas depois também não terá ninguém para ajudar. Portanto, há aqui um conjunto de processos, de automação de processos e burocracia, não é? que mitiga, ou seja, não é que mitiga, que impede que isto seja mais rápido. Esperemos então que haja agora uma espécie de capacitação, não é? Da população nesse sentido. Ações de formação. A pandemia veio acelerar também um pouco este processo. Sim. Um bocadinho forçado, não é? Forçou-se, claro. Forçou-se com a pandemia, com o facto das pessoas terem que estar em casa, mas eu, a título pessoal, tive que durante a pandemia interagir com uma Câmara Municipal,
por causa de uma situação que eu tinha em minha casa, e a senhora estava em casa, a senhora da autarquia estava em casa, a pagar a sua internet e com o seu computador. Portanto, e houve uma altura em que teve que usar quase o seu e-mail pessoal, porque portanto, significa que muito do que aconteceu também foi porque as pessoas se utilizaram para e à boa maneira portuguesa, como nós costumamos dizer, desenrascámos e conseguimos ultrapassar um conjunto de temas. Mas não há o processo. Ou seja, nós tivemos a oportunidade durante estes 2 últimos anos de criar as bases e acho que perdemos a oportunidade para o fazer. Por questões políticas, por questões de egos, por uma série de questões, mas podíamos ter criado uma oportunidade. Tivemos a oportunidade única de criar as bases. As empresas privadas, nós na nossa empresa, fomos para casa em 2 dias. E tivemos a trabalhar todo um ano e tal em casa, remoto, porque tínhamos as bases montadas para. Eu acho que aproveitámos, podemos ter aproveitado melhor do ponto de vista do que é o estado do setor. Mas sim, mas não estamos mal. Eu acho que nem tudo é mau. Há um conjunto de serviços públicos muito bem montados e bem feitos. Há aqui uma questão de processo, de automação de processos. Vamos falar mais à frente sobre isso também. Pegando agora na questão do tecido empresarial e no investimento tecnológico nas empresas, encontra-se em vigor a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial em Portugal? Encontra-se? Supostamente? Estou perguntando. Até 2030. Temos tempo. No sentido de investir na investigação e na inovação nesta área, mas a minha questão é o facto de o tecido empresarial português ser constituído em 96% por microempresas. Será que o investimento nesta área a nível empresarial pode ser assim tão impactante ou é uma escala ainda menor neste contexto de tecido empresarial português? Sim, quando se fala em inteligência artificial, as microempresas não estão nesse campeonato. Portanto, não é possível nós dizermos que vamos implementar a inteligência artificial numa empresa que é uma microempresa que é o senhor, a esposa e o filho. Portanto, não existe isso. Então pode-se dizer que este investimento é apenas naqueles 4% que não correspondem às microempresas? Sim, porque as microempresas, depois nós temos um tema que é, nós temos uma cultura muito, isto é uma opinião pessoal, portanto vale por vale, nós não temos uma cultura associativista, portanto as empresas não se associam para o bem comum, preferem concorrer entre elas em vez de competir, preferem concorrer em vez de competir, trabalhar em conjunto. Isto, no fundo, é uma das questões, mais uma vez, é uma opinião perfeitamente pessoal, nem sequer está baseada num estudo, nós poderíamos ser muito mais competitivos se nós juntássemos em clusters reais, não em clusters políticos. No fundo, nós trabalhássemos para um determinado setor, isto é, em vez de haver 50 microempresas, haveria uma grande empresa, no fundo, uma grande entidade que pudesse abraçar um conjunto de iniciativas lá fora. Nós temos isso um bocadinho na zonelaria, na indústria dos moldes. E somos super competitivos a nível mundial. Temos também, noutros setores, nós tivemos também na indústria reestruturámos a indústria do calçado e hoje somos competitivos na indústria do calçado, deixámos de ser uma indústria de grandes massas para passarmos a ser mais competitivos, porque somos mais nichos. Trocámos a quantidade pela qualidade e é isso que nós temos de trabalhar. Nós hoje temos, nas áreas de tecnologia de informação, nós temos empresas portuguesas a trabalhar em regime, nós próprios fazemos isso, a trabalhar em regime, a partir de Portugal para a Europa e para o mundo. Porque temos boas pessoas tecnologicamente. Estamos a ser assediados, e com o tema do trabalho remoto também nos acelerou esse processo, estamos a ser assediados por empresas internacionais que nos vêm cá buscar os nossos cursos para trabalhar a partir de Portugal remotamente. Mas para responder à sua pergunta, eu acho que do ponto de vista da inteligência artificial, nós vamos apanhar, é uma iniciativa importante, claro que sim, mas vai apanhar uma franja razoavelmente pequena das empresas. A não
sei aquelas empresas que, pelo seu produto, usam inteligência artificial ou usam mecanismos de inteligência artificial para resolver os seus próprios problemas. Mas estou a ver muito mais isto em grandes empresas, seja do retalho, seja da banca, seja das telecomunicações, para acelerar esse processo. Sim, eu concordo com tudo, especialmente com aquele ponto que foi muito bem visto, é um problema que nos assola em Portugal, que é a segmentação, a granularidade do tecido empresarial, quando poderíamos ter muito mais escala, se as empresas que fazem, efetivamente, prestam o mesmo tipo de serviço ou que fabricam o mesmo tipo de produto, se associassem de alguma maneira, se houvesse conglomerados ou aquisições e fusões, em vez de cada um estar a puxar para o seu lado. Mas, efetivamente, estratégia de inteligência artificial, quer dizer, hoje em dia também tenho um bocado em querer, isto é uma opinião também pessoal, que se metem estes chavões do digital em tudo para dar aqui uma aparência de valor acrescentado. Quando no fundo vai-se ver, a inteligência artificial não é bem inteligência artificial, é machine learning aplicada a um determinado processo. Portanto, a inteligência artificial ainda não é aquela Skynet que nós estamos habituados a ver nos filmes, não é? Do Exterminador, em que temos mecanismos sentientes que decidem por si e que são criativos por si só, sem intervenção humana. O que temos muito, e já existem muitas empresas portuguesas que têm algoritmos muito fortes de machine learning e que se assemelham já a processos de inteligência artificial e que fazem uso de Big Data, ou seja, de grandes grupos de dados para fazer análises muito mais rápidas e mais sólidas e com grande eficácia. Para a prevenção de fraude, temos até um unicórnio em Portugal que é bastante conhecido no mercado, que trabalha com grandes bancos internacionais, especialmente bancos americanos, ou com grandes empresas que precisam fazer detecção de fraude. Não vou estar aqui a mencionar nomes, mas facilmente descobrem quem é, e que tem feito uso até de mecanismos patenteados e proprietários nestas áreas, portanto, que já desenvolvem muitas atividades relativamente à inteligência artificial. Como disse o Jorge, eu concordo em absoluto, ou seja, quer dizer, vamos estar aqui a aplicar Big Data e Machine Learning numa empresa que tem volumes de faturação, que são 4 pessoas e tem volumes de faturação residuais, mas que depois só o custo de implementar este tipo de tecnologias, sem grande retorno depois financeiro, seria se calhar o volume de negócios anual ou qualquer coisa por aí além, portanto, ou semelhante. Portanto, quer dizer, temos que verificar efetivamente qual é que é o impacto real que tem este tipo de tecnologias no tecido empresarial que nós temos. Ainda assim é soltar, frisar que pronto, este tipo de iniciativas e este tipo de agendas são sempre benéficas para Portugal no mercado internacional e desenvolvemos esses capabilities internamente. Agora, uma microempresa pode ter um produto que venda no mercado, que utiliza esse tipo de mecanismos, que é o contrário. E esse programa será de 2 vertentes, uma vertente de capacitar as empresas para poderem usar, mas eventualmente uma segunda vertente para usar esse tipo de abordagem para aumentar a capacidade do produto que a empresa está a vender. Se a empresa está a vender, uma empresa portuguesa está a vender uma solução tecnológica onde pode utilizar mecanismos de inteligência artificial, de celular, o que seja, sim, é um programa importante. Mas isto, no fundo, a empresa vai se ter que, entre aspas, endividar para ir buscar esses fundos. Não é? Portanto, voltamos à mesma situação. Não é? Portanto, os fundos não são um fundo perdido. Esse programa existe um conjunto de iniciativas, as associações que estão a trabalhar nesse sentido também, mas é importante, obviamente que é importante, mas não acredito que, como disse, 2020 ainda falta alguns anos. Queria acrescentar, ao abrir aquela agenda de inteligência artificial que eu falei, que vai fazer uso desses fundos do PRR, que basicamente aquilo vai servir para as empresas fazerem Research and Development, investigação e desenvolvimento de produtos nestas áreas. Portanto, vai-se criar aqui uma espécie de um período de sandbox onde as empresas vão receber, aí com uma grande parcela de fundo perdido, vão receber estes fundos para desenvolverem este tipo de produtos. E aí sim, Portugal está, como estávamos a falar há bocado, Portugal está na crista da onda nesse aspecto, porque temos uma grande infraestrutura tecnológica, temos uma internet muito boa. Eu lembro quando era novo, sonhava ter as linhas de fibra T1 que os suecos tinham, na altura era muito gamer, e só havia redis, e os suecos já tinham fibra com
grandes velocidades que nós tivemos uns anos mais tarde. Entretanto, Portugal está no topo dos países europeus em matéria de internet. Temos FTTH, ou seja, Fiber to the Home, portanto temos fibra até casa, e é fibra real. Temos grandes capacidades tecnológicas e de infraestrutura nesse sentido. Portanto, é uma questão de aproveitar, e temos muitos recursos também, o técnico, a nova, temos muito boas faculdades, a Aveiro, temos muito boas faculdades que formam grandes engenheiros em Portugal, que depois são absorvidos, lá está, por empresas estrangeiras, porque o mercado português não consegue pagar o que os outros pagam lá fora, normalmente até há esse que é chato, não é? Porque se perde muito tempo e investe-se muito nos nossos alunos e temos efetivamente grandes engenheiros, e Portugal produz grandes engenheiros e engenheiras, diga-se, mas o que eu queria salientar é que temos capacidade para desenvolver esse tipo de produtos, software as a service, platform as a service, muitos produtos que utilizam estas novas tecnologias e que se podia capitalizar de certo modo. Claro que depois tem outras componentes, não é? A facilitação fiscal ou a revisão das normas fiscais que nós temos para promover também este desenvolvimento. Temos agora o Patent Box, que é muito bom para empresas que desenvolvem software. Recentemente até foi revisto, antes acho que era 50% do lucro tributado no licenciamento de software que era considerado. Agora penso que só 20% é que é considerado para tributação, portanto há aqui um grande desconto fiscal para empresas que fazem esse tipo de licenciamento, e penso que é importante também promover esse tipo de indústria cá em Portugal. Foi referido, entretanto, os custos, que é o investimento por parte das empresas neste desenvolvimento tecnológico, e regressando ao Fundo Europeu, é expectável serem aplicados 650 milhões de euros nas empresas relativamente a serviços para consultoria tecnológica e para a aquisição de sistemas. E a questão é como é que as vossas empresas aconselham os vossos clientes na satisfação das necessidades do consumidor final, e também, para além dos apoios, consideram que as vossas empresas vão dispor de recursos financeiros para poder acompanhar este acompanhamento tecnológico. Em primeiro lugar, uma empresa, quando vai buscar um fundo, e nós, mais uma vez, temos que mudar um bocadinho este paradigma de buscar os fundos europeus, e paradigma que não podemos passar, porque não é só buscar os fundos, é aproveitar os fundos para reorganizarmos e para definirmos processos, para criarmos os processos da empresa. Se eu for só buscar dinheiro e aplicar na empresa e não alterar nada, vou fazer a mesma coisa com mais dinheiro, mas vou fazer a mesma coisa. Portanto, não vai haver grandes alterações. Nós devíamos usar eu pessoalmente sinto que isso já está a acontecer cada vez mais, que é as pessoas usarem, as empresas irem buscar os fundos e pensarem naquilo que é a estratégia a 5, 6 anos ou mais, de onde se querem posicionar. E usar esses fundos da melhor maneira no sentido de reestruturar a empresa, definir processos, definir targets, criar agilidade no posicionamento das empresas. Isso é que é importante. E não buscar dinheiro para comprar Ferraris. Portanto, foi assim um bocado assertivo, mas pronto. Sim, eu concordo. Deve-se usar estes fundos para processos e não para capacitar a empresa de ferramentas que não vão ser necessárias ou não vão ser utilizadas. Portanto, é preciso ter uma coisa que também em Portugal não costuma haver, que é essa previsibilidade ou esse planeamento a longo prazo, e utilizar esse dinheiro para capacitar a empresa na parte dos processos e reorganização da sua estrutura. Na minha organização é um bocadinho diferente, quer dizer, os advogados funcionam de uma maneira um pouco diferente. Tem havido agora um processo de digitalização também da prática da advocacia, e o nosso escritório nisso tem sido também bastante sólido, na maneira como adota ferramentas que nos permitem poupar tempo e libertar-nos para o processo criativo e de acompanhamento do cliente, e não tanto para o trabalho corriqueiro que pode ser delegado em máquinas para o fazer. Penso que os escritórios de advogados têm feito isso, a sua grande maioria, em Portugal, em Espanha,
bocadinho por toda a Europa, até para poder competir com outras empresas que aparecem neste setor. Mas, efetivamente, o setor da advocacia acaba por ser esse pendor tecnológico na maneira como entrega os produtos ou fornece o seu serviço ao cliente. Tem uma componente bastante humana que eu penso que não será substituída a curto e médio prazo. Portanto, essa questão da tecnologia acaba por ser somente verificada na componente de ferramentas internas, ou algumas ferramentas também de contacto com o cliente, que permitem agilizar alguns processos. Mas lá está, eu queria sublinhar esse ponto, que é preciso revisitar os processos que as empresas têm antes de pensar sequer em utilizar a tecnologia, quer para fora, quer para dentro. Portanto, é preciso passar por esse ponto. Nós, como empresa tecnológica, ajudamos os nossos clientes nesse processo de implementação de sistemas de tecnologia de informação e da transformação que possa existir. E internamente, nós temos definido já, temos implementado um conjunto de processos, naquilo que referiu. Vou dar um exemplo. Nós automatizamos todo o processo de onboarding de recursos humanos. Significa que quando contratamos alguém, nós dizemos que o robô agora vai falar consigo. Porque basicamente nós colocamos toda a informação numa aplicação e depois temos um processo automatizado que manda o e-mail para o consultor que vai entrar, pede a informação, recebe a informação, integra a informação no sistema. O que é que permite? Permite que quem está nos recursos humanos faça trabalho de valor acrescentado. No fundo, faça o trabalho de avaliações, de gestão de competências, e no fundo aquele trabalho do onboarding da pessoa, que é um trabalho chato, demoroso, que não tem grande valor acrescentado. No fundo, esta pessoa que fazia isso agora tem mais tempo a fazer outras coisas mais interessantes até. Só para dar um exemplo de um processo que nós implementamos no ano passado, mas quando as pessoas, é curioso, quando as pessoas recebem o e-mail, nem sequer imaginam que estão a receber aquilo de uma que é automatizado, que é uma máquina. E quando respondem, todo o processo está montado de maneira a ser fácil, ágil, e no fundo, essa acho que é a perspectiva da automação e das tecnologias de informação e da transformação. Podemos dizer que é uma transformação digital? Claro que é. Qualquer transformação que exista e que tenha a ver com tecnologia de informação é uma transformação digital. Nós, quando falamos de transformação digital, não podemos pensar só em grandes transformações. Às vezes as pequenas grandes vitórias são grandes feitos. É a digitalização de pequenos componentes da estrutura maior. Que no fundo é fazer de grau a degrau. Não pensar em processos de chamado Big Bang, que faz tudo ao mesmo tempo e depois aquilo nem sempre funciona bem. Portanto, no fundo, definir por fases, por processos e, no fundo, tornar os processos mais ágeis. Eu queria só acrescentar, nós internamente na Quatro Casas temos feito muito desenvolvimento interno de ferramentas e estamos agora até a desenvolver uma ferramenta que é bastante importante para nós, que é, no fundo, uma ferramenta que nos permite, quando estamos a fazer um contrato, e a avaliar as cláusulas desse contrato, que nos permite logo ver que tipo de cláusulas é que são mais usadas naquele contexto, dá-nos jurisprudência, ou seja, decisões judiciais que tenham a ver com aquele tipo de cláusulas em concreto, o que nos facilita imenso tempo. Vocês, se calhar, não têm ideia disso, mas os advogados, às vezes, quando estão a redigir um contrato com um determinado assunto, com um determinado cliente, muitas das vezes têm que consultar contratos antigos que já tenham feito e buscar situações semelhantes que já tenham acontecido. E estamos agora a desenvolver uma plataforma que junta isso tudo de uma maneira mais intuitiva, que nos permite, quando estamos a fazer um determinado contrato sobre um determinado assunto, que nos dê logo uma série de informação que é relevante para isso e que não tínhamos de perder tempo, que é tempo que podemos utilizar, lá está, a prestar um serviço melhor ao cliente, de maior proximidade. Portanto, poupa-nos nessas atividades de baixo valor acrescentado, e isso deixa-nos tempo a pensar grandes temas de fundo e que podes poder discutir com os clientes. Eu acho que a transformação digital, acho que podia ser resumida nessa vertente, que é poupar o ser humano de tarefas repetitivas e libertar o ser humano para aquilo onde nós somos efetivamente bons e melhor que as máquinas hoje em dia, que é ser criativos, é pensar e pôr a nossa componente humana ao dispor do bem comum. Foi referido já durante o debate a questão da burocracia
portuguesa, não é? A famosa burocracia portuguesa, e apesar de ser um dos tópicos do PRR, considera tentar diminuir, um dos tópicos é tentar diminuir esta burocracia, consideram que isto pode ser algo impeditivo para a transformação digital? Intuitivo não. Ou pelo menos dificulta? Pois, isso talvez pode ser impeditivo, presume-se que seja uma lógica binária, não é? De não se fazer ou fazer-se. Ou seja, aqui acho que não é impeditivo de haver progresso, porque lá está, Portugal e as empresas têm sido estoicas nesse aspecto, e aqui o Jorge pode, se calhar, dar um apoio mais particular. Efetivamente, existe muita regulamentação e demasiadas leis e demasiadas normas que muitas das vezes se tornam um pouco intuitivas para o tecido empresarial em perceber por que caminhos devem seguir e por que caminhos devem operar. Eu acho que a burocracia em Portugal é efetivamente um problema, tem sido também uma das consequências, ou uma das causas, neste caso, da grande litispendência ou dos atrasos nas decisões judiciais, não só a falta de recursos também, recursos humanos, mas também uma série de burocracia que normalmente dificulta a vida nos tribunais, a vida dos advogados e tudo mais. Portanto, eu penso que o tecido empresarial português sofre de grandes dificuldades nessas matérias, porque pode ser um detrator, às vezes, de maior inovação. Mas, respondendo à pergunta, eu penso que sim, pode dificultar, demasiada burocracia dificulta com certeza o progresso e o desenvolvimento da economia, nesse sentido. Apesar de que já existe, ao nível do Estado, um conjunto de programas, até já online, do IAPMEI, que permitem as empresas acederem a incentivos ou a tentarem. Todo o processo está já melhor montado do que estava há uns anos atrás, bastante melhor. E, eventualmente, o que acontece é que as empresas também não têm acesso a essa informação. Há aqui eventualmente, algum desconhecimento de coisas que estão a acontecer no Estado, de serviços que estão prestados, que as empresas não sabem que eles existem. Eventualmente pode haver aqui alguma falha de comunicação, mas sim, a burocracia é sempre um impedimento, qualquer que ela seja. Temos países muito mais ágeis, muito mais livres, e Portugal ainda não está aí, mas não é por isso que nós não vamos deixar de fazer, obviamente. Portugal, eu só queria fazer aqui uma nota, porque normalmente bate-se muito em Portugal nestas coisas, mas há umas que efetivamente são boas. Eu queria salientar aqui, até do conhecimento que tenho de causa, em Portugal é muito fácil abrir uma empresa, é muito rápido, vocês não têm ideia, comparado com países como, por exemplo, a Alemanha ou a Espanha, a dificuldade que existe e o tempo que demora para criar uma empresa e para começar uma atividade. Aqui em Portugal, efetivamente, é muito rápido, numa semana podemos ter uma empresa, em menos tempo, se calhar. Até sugere nomes e tudo. É verdade, portanto, acaba por ser fácil, existe uma lista de nomes pré-aprovados e tudo mais. É muito fácil ter uma ideia e começar a desenvolvê-la. Onde se nota maiores problemas é no futuro. Portanto, a parte laboral, o nosso regime laboral é muito flexível. Agora até já se fala na tributação, não sei se sabe, vocês conhecem o regime do stock options, agora já se fala no englobamento de mais-valias e tudo mais, portanto vai dificultar também este tipo de fringe benefits que se costuma dar, mais até empresas mais tecnológicas, que se costuma dar a trabalhadores para atrair talento, portanto no fundo é prometer uma série de ações da própria empresa, de uma pool interna que a empresa tem para poder dar aos seus trabalhadores, de forma a captar talento e a manter o talento durante mais tempo. Depois tem períodos de vesting, onde as ações vão sendo dadas, etc. Portanto, acho que devia haver aqui um repensar, efetivamente, muita da nossa legislação, que acaba por ser, querendo ser demasiado protetora dos trabalhadores, acaba por ser, ao mesmo tempo, penalizadora dos próprios trabalhadores. Isto só do ponto de vista laboral. Depois temos uma série de outras coisas, a complexidade fiscal que nós temos em Portugal, que dificulta muito os empresários em fazer grandes juízos de prognose e grandes planeamentos, porque parece que em cada orçamento de Estado que sai, isto tem todos os governos, portanto não estou aqui a fazer pinpoint a nada, mas
por cada orçamento de Estado que sai, ou seja, todos os anos parece que há aqui um reformular de regras e quando devia haver era uma certa continuidade e previsibilidade há 10 anos, ou seja, escolher-se um caminho, um modelo e haver uma espécie de pacto entre os partidos do arco da governação em tornar Portugal um país apetecível para investimento estrangeiro e para o desenvolvimento da atividade empresarial. Portanto, acho que há uma série de componentes burocráticas, legislativas até, não tanto de burocracia, mas legislativas que deviam ser repensadas desse ponto de vista para atrair mais investimento e para poder fazer uso destas capacitações também de fundos europeus de melhor forma. Agora, colocando aqui uma questão sobre a cibersegurança, no início do ano aconteceu aquela situação com a Vodafone, o ataque informático que teve um enorme impacto em diversos negócios. Isto colocou, se calhar, a questão principal seria nós, com esta evolução tecnológica, acabamos por estar expostos inevitavelmente e mais vulneráveis, ou é algo que é passível de haver uma mudança, ou é simplesmente inevitável? Eu vou ler aqui, isto foi um estudo que eu tirei hoje de manhã. Em 60 segundos, nós fazemos, em 60 segundos no mundo da internet, há 28 mil pessoas a subscreverem a Netflix, há 695 mil Instagrams, histórias de Instagram, 9 mil LinkedIn Connect em 60 segundos, 64 milhões de mensagens de WhatsApp, 5 mil TikToks, download TikToks. Há mais aqui. Todos nós usamos o telemóvel. Portanto, sofrer ataques, a maior parte dos ataques, ou muitos dos ataques, também são provocados pela nossa própria insegurança. Se pensarmos que quando nós estamos na internet e aparecem lá os cookies e nós clicamos, aceitam, quem é que vai ler aquilo? Realmente isso faz ok. Nós não sabemos o que está por trás. E se pensarmos e é um estudo que diz que 28% dos ataques que existem a nível são provocados por aquilo que nós chamamos que se chama o trabalho remoto, o social networking. No fundo, é tudo que está ligado não necessariamente com as empresas, mas com aquilo que nós fazemos ou não fazemos. Nós na Timestamp lançámos um programa já há algum tempo de alerta para sistemas de phishing e de intrusão. E sabemos, teoricamente sabemos, quando recebemos algum tipo de informação, alertando e por aí fora, somos alertados com regularidade sobre as coisas que podem acontecer, os ataques que existem. Criámos mecanismos, até fazemos isso também para os nossos clientes, de formação e de fazer ataques, friendly attacks, para que as empresas percebam o que é que pode acontecer se, entretanto, receberem alguma informação mais complicada. Só que estamos no tema também da literacia. Se nós olharmos, eu lembro que há uns anos atrás fui dar uma aula de segurança a um colégio dos meus filhos, já foi há alguns anos. E de repente pediu o telemóvel a uma pessoa que estava lá no colégio, uma rapariga, e ela tinha o Facebook completamente aberto. Completamente. Porquê? Porque não sequer se preocupou e ela nem sequer sabia como é que se fazia ou como é que não se fazia. No fundo, há aqui uma cultura também de cibersegurança que nós temos próprios que praticar. Eu acredito que o Nuno, na sua atividade profissional, e estando ligado a temas mais jurídicos, isto aconteça com regularidade. Eu não se faço ideia se o Vodafone ou outros que foram atacados, se aquilo foi um ataque interno, se foi um ataque externo, se foi uma intrusão, se foi alguma coisa aconteceu. Não é? Mas estas empresas estão no state of the art da segurança. E às vezes é por pequenas coisas. As empresas podem. Uma empresa que eu tenho uma perna, ligo a perna no meu portátil. Eu não devia conseguir ligar uma perna no meu portátil. Eu não consigo ligar uma perna no meu portátil. No meu portátil de trabalho não conseguimos. Não conseguimos. Ou seja,
quantas empresas é que têm isso implementado? Portanto, temos que pensar também que há aqui uma questão também de cultura de segurança. Porque é segurança do avião, mas também pode cair. Portanto, no fundo, aqui temos é que mitigar o risco. Não é? Os aviões são o meio de transporte mais seguro do mundo, que às vezes caem. Portanto, é uma questão de nós conseguirmos termos cultura de segurança, isto não é português, isto é mundial, não é? Mas se nós olhamos para este tráfego que está aqui, que em 60 segundos, o que é que isto passa? Alguma coisa há de acontecer. E não estamos a falar já das coisas mais complicadas, das dark web, estamos a falar da internet normal, que é, penso que vocês têm essa noção, a internet que nós conhecemos é 3% ou 5% da internet global que anda no mundo, não é? Porque a maior parte daquilo nós nem sequer sabemos. Aquilo é a ponta do iceberg do que nós vemos hoje, no nosso sistema. Agora, podemos evitar ataques podemos, tentamos nem mitigar isso, não? Sim, eu queria acrescentar, do ponto de vista legislativo, tem havido muitas iniciativas, até a nível comunitário, a nível europeu, de promover alterações legislativas onde obrigam certas empresas de setores mais críticos a ficarem capacitadas ou capacitarem-se para se tornarem mais resilientes, que é um termo anglo-saxónico que foi estruturado para ser utilizado nesta taxonomia, mas que tem dotado as empresas, ou que incita as empresas a dotarem-se de capacidades nestas matérias de cibersegurança. É a diretiva NIS, que agora até vai ser revista para ser a NIS 2, e que obriga certos setores de infraestruturas críticas, operadoras de telecomunicações, portanto, o Estado, a dotar-se de capacidades nestas matérias. Há bocado falei na literacia digital, e eu acho que a cibersegurança está muito ligada, ou anda muito ligada à literacia digital, porque nós todos temos a nossa vida privada, mas depois os hábitos que temos da nossa vida privada são transportados para as empresas onde trabalhamos. E se por hábito somos alvos de phishing, ou seja, aceder a um e-mail que se faz passar por alguém da empresa que precisa de ajuda, clica aqui neste PDF, por favor, ou vá até este link e tem que alterar a sua password, acesso, etc. Portanto, se caímos nesse tipo de ratoeiros no nosso dia-a-dia, enquanto cidadãos anónimos, não é? Fora do nosso ambiente de trabalho, também vamos cair enquanto colaboradores de uma determinada empresa. E o impacto que isso tem numa empresa é muito grande, mais até do que na nossa esfera pessoal. Portanto, a componente da literacia digital acaba por ser uma peça-chave nestas questões de cibersegurança, porque a empresa pode estar dotada das melhores firewalls do mundo, ter uma ISO 27001 implementada, ter imensos protocolos e políticas internas. Mas tem pessoas. Mas depois tem pessoas e, portanto, as cadeias ou as correntes falham sempre pelo seu elo mais fraco, não é? Podemos ter uma corrente de ferro, tungstênio, titânio, seja o que for, mas se houver um elo que está um bocadinho mais enfraquecido, é por aí que parte. E normalmente nestas questões, e estamos a falar de empresas que têm pessoas, não há empresas que não tenham pessoas, se as pessoas falham, tudo o resto falha. Portanto, ataques de engenharia social, que até costumam ser a componente maior dos hackings, as pessoas que quando pensam em hackers pensam sempre naqueles sujeitos que estão numa cave com tudo escuro e cheios de computadores com camisolas de capuz, não é? Com os computadores cheios de coisas à Matrix, com telas verdes e coisas a aparecer ao calhas e teclando depressa, mas esses hackers acabam por ser uma percentagem muito reduzida, porque a maioria dos ataques que são feitos às empresas acaba por ser engenharia social, que é uma forma de crime e que consiste em as pessoas fazerem-se passar por quem não são. Portanto, conseguem obter informação por parte das empresas, ou colaboradores das empresas, fazendo-se passar por pessoas que não são. Portanto, conseguem obter uma série de informação fingindo que são outro tipo de pessoas. E essa costuma ser a componente mais prevista ou mais efetiva neste tipo de ataques ou no tipo de cibercrimes que se verifica. Portanto, eu acho que isto se resume sempre, no final do dia, resume-se à capacitação das pessoas e dos recursos humanos nestas matérias. Portanto,
informação, esclarecimento de dúvidas e uma mudança de hábitos por parte de cada uma das pessoas. Porque hoje em dia estamos muito expostos, como o Jorge disse, estamos constantemente expostos e deixamos muito a nossa pegada digital por todo o lado. Portanto, as pessoas não têm ideia da quantidade de roubos de identidade que existem e da facilidade com que alguém pode fazer-se passar por um terceiro que não ela. Portanto, é muito complicado. E as pessoas cedem de livre vontade muita da sua informação. Eu consigo construir uma personalidade, fazer uma entidade híbrida ou sintética, fazendo misturas de dados reais com dados falsos. Eu consigo criar facilmente, ainda por cima com recurso de técnicas de deepfake e de inteligência artificial, onde eu consigo criar uma cara baseada numa média de todas as caras que existem num determinado país. Eu consigo criar uma identidade falsa. Até porque hoje nós hoje somos assediados, nem sequer tem a ver com temas de segurança, tem a ver com temas de profiling. Nós hoje, quando vamos fazer uma compra online, todos nós a seguir somos pesquisadores de determinado produto, passado 2 ou 3 minutos estamos a receber nas nossas redes sociais comunicação sobre aquele produto. Portanto, isso nem sequer é ilegal, é normal, tem a ver com os cookies que estão colocados com toda a informação. Ora, se colocamos isso, se isso é fácil de fazer, isto a gente faz isso, agora coloquem isso exponencialmente para os temas se eu tiver alguém preocupado em ver aquilo que eu estou a fazer e vai perceber os meus hábitos, vai tentar fazer-se passar por mim na comunicação com outra pessoa. Isto é razoavelmente fácil de fazer. Portanto, o problema existe às estradas e à passadeira. Nós tentamos passar as passadeiras. O risco de passar uma passadeira é menor de passar no meio de uma estrada. Mas precisa dizer as passadeiras. Estou a fazer aqui analogias para tentarmos perceber que é impossível, ou é impossível, acabar com os ataques informáticos, é tentar mitigar essa situação. Costuma-se dizer, em jeito de brincadeira, que só há 2 tipos de empresas: as que já sofreram ataques informáticos e as que vão sofrer ataques informáticos. Portanto, ninguém está imune a... Aquelas que não dizem que sofrem. E depois há essa terceira componente, sim, as que sofrem não dizem nada, ou que normalmente, e agora que sofrem, já temos RGPD em vigor e a ser aplicado, que dizem que aquilo não afetou nada de dados pessoais. Porque também é uma nova realidade, ou seja, tem-se acesso a todos os sistemas das empresas, mas os dados pessoais estão sempre intactos, que é uma coisa muito boa, não é? Para as nossas empresas, mas que nem sempre pode ser verdade. Seguindo agora na questão da segurança, mas no âmbito da blockchain, que atrai cada vez mais investidores, no entanto também tem o aspecto negativo de organizações criminosas e perigos de exposição de dados de utilizadores. Parece que as empresas acabam por se retrair neste aspecto de investimento por causa destas situações. É este o sentimento por parte das empresas, ou já existe mecanismos em desenvolvimento que permitam que as empresas não sintam esta situação? Se calhar nesse ponto posso começar, porque eu tenho trabalhado muito nessa matéria, sim. Eu queria começar pela própria pergunta, porque se mistura uma tecnologia com outros temas que não estão intrinsecamente ligados à própria tecnologia. Ou seja, a tecnologia blockchain aqui acaba por estar, é um segundo layer que corre por cima de outra infraestrutura, que acaba por ser a internet. Nós temos hoje em dia uma utilização de smart contracts, ou seja, aqueles contratos automatizados, que são as aplicações descentralizadas que correm por cima da blockchain, que são utilizados em diversos projetos, em diversas empresas, e que têm sido bem utilizados por grande parte das empresas e mal utilizados por maus atores. Eu acho que estes temas de segurança e de criminalidade não estão intrinsecamente ligados com a tecnologia que é utilizada. Isto tem a ver sempre... Há maus atores em todo o lado. Portanto, há pessoas que têm uma má índole, que usam a tecnologia de maneira perniciosa e errada, e depois há uma série de gente que a usa para fins benignos, né? E com bons propósitos. Eu acho que não se pode misturar as duas coisas e, efetivamente, daquilo com que eu tenho lidado, mas também, quer dizer, por força da minha profissão, não vou trabalhar com criminosos, obviamente, a menos que isto seja para defender, eventualmente, toda a gente tem direito à defesa num processo contencioso, mas à partida temos ajudado muitas empresas que trabalham nesta área, que têm bons fins. E temos que verificar que a grande parte da criminalidade que
corre por cima da internet ou que usa a internet para acontecer não está intrinsecamente ligada a esta tecnologia em específico. Portanto, a criminalidade, ou seja, a fraude, a burla, seja o que for, já existia antes de haver internet, já existia antes de haver telefones, já existia antes de haver cartas, de telégrafos, seja o que vocês quiserem. Portanto, existe sempre pessoas boas e más. E pessoas boas usam a tecnologia de uma forma benéfica e as pessoas más utilizam a tecnologia de uma forma errada. E com a blockchain é a mesma coisa. Portanto, é uma nova indústria, uma nova tecnologia que traz, efetivamente, um novo passo para a maneira como interagimos com a internet, ou na internet, ou sobre a internet. Portanto, criou aqui um mecanismo para se monetizar os assets, ou os bens, ou a propriedade que tínhamos a correr por cima da Web 2.0. Isto normalmente é dividido em Web 1.0, 2.0, 2.0 e 3.0. Com a blockchain estamos na fase da Web 3.0, onde estas infraestruturas, ou a maneira como lidamos uns com os outros, acaba por não estar centralizada numa plataforma única, e onde podemos ter aqui relações peer-to-peer, onde nós detemos a nossa propriedade, onde podemos ser criadores de alguma coisa e monetizar essa criação de uma maneira mais eficiente. Agora, como tudo na vida, pode haver uma má utilização destes protocolos, destes novos protocolos que assentam sobre a internet, para fins que sejam malignos. Mas é uma questão, lá está, é uma questão de haver regulamentação e de regulação, portanto, para proteger um bocadinho os mais incautos, e haver aqui uma espécie, como se diz muito na gíria legislativa europeia, haver um level playing field para todos os operadores que trabalham nesta área. Portanto, haver regras claras para todos, que devem ser seguidas por todos. Deve haver uma exposição dos intentes das próprias empresas que trabalham nesta área, o chamado white paper, ou livro branco, portanto, apresentar o projeto, ter as condições devidamente apresentadas aos utilizadores e aos consumidores deste tipo de produtos. Há um regulamento, se quiserem investigar sobre isso, que é o Regulamento do Markets in Crypto Assets, o chamado MiCA, ou Mercados em Criptoativos em português, que está a ser discutido e vai entrar em vigor possivelmente agora em 2024, que estabelece, lá está, um conjunto de regras para operadores nestas áreas que já permite mitigar alguns desses riscos. Mas quer dizer, como tudo na vida, hoje é a blockchain, daqui a 10 anos aparece outro tipo de tecnologia que assenta sobre a internet, sobre o TCP/IP, não é? Aquilo que não vemos, mas que está lá e que sustenta essa infraestrutura tecnológica. Depois inventam outra coisa e inventam outras maneiras de burlar ou de causar fraude. Mas muitas vezes eu acho que é a pergunta que foi colocada, pelo menos aquilo que muitas vezes acontece no senso comum, que é associar o blockchain às criptomoedas, associar as criptomoedas à fraude, a dificuldades de pagamento, seja, associa-se o blockchain, que é uma infraestrutura que as pessoas não sabem o que é. Também não sabe o que é o Bitcoin, não é mais relevante. Mas também, Jorge, também ninguém sabe o que é o UDP, os protocolos TCP/IP, e toda a gente usa a internet, não é? Portanto, isto acaba por ser substância que corre por trás. Mas a realidade é que associa-se muito o tema blockchain a temas e um bocado em sentido de fraude, de dificuldade, e as criptomoedas, que são uma coisa que como se passar a dizer que vieram para ficar, não é? As criptomoedas é uma coisa que existe hoje, ponto, que têm que ser reguladas. Claro que sim, ou não. Podemos admitir que não têm que ser reguladas e que cada uma funciona per si e que não tem que haver regulação, porque é um princípio, não é? Portanto, podemos também pensar nesse perspectiva, erradamente ou não, não é? Mas se calhar associa-se a blockchain a temas mais das bitcoins, de outros tipos de criptomoedas. Vamos eventualmente falar daqui a pouco sobre NFTs, não é? Não, eu queria só acrescentar, ou seja, que há muitos anos houve o caso do Silk Road, que era um mercado que funcionava. Ainda hoje existem esse tipo de mercados, onde só acedemos através de proxies como o Tor, ou os Onion Links, que funcionam sobre esse Tor, onde temos acesso à Deep Web. E na Deep Web vocês podem comprar tudo aquilo que imaginarem e que tiver à venda. Portanto, qualquer necessidade, por mais esdrúxula que seja, mais esquisita que vocês tenham, tudo está à venda nesses mercados.
que o Silk Road começou um bocadinho nessa senda. Já foi há muitos anos, entretanto, o criador do Silk Road foi preso, está preso ainda hoje em dia. E, efetivamente, nesse tipo de mercados vendia-se coisas que eram ilícitas. Agora, já passou muito tempo desde que isso aconteceu até hoje. Bitcoin, como hoje em dia se pode comprar muitas coisas na Deep Web ou na Dark Web, sem ter que usar Bitcoins, podem-se usar outros meios de pagamento. Portanto, quem diz Bitcoins diz outro tipo de criptoativo, portanto não é por aí. Agora, era o que eu estava a dizer há pouco. Ainda há muito essa percepção de que este tipo de indústria, ou os criptoativos em geral, ou blockchain, só servem para esse fim, quando na verdade o que os dados indicam hoje em dia é que é uma franja muito pouco substancial, muito reduzida. E há outra coisa que as pessoas esquecem, é que ao contrário, sei lá, de fazer pagamentos em numerário, e onde se pode comprar muita coisa com pagamentos em numerário, que não fica registado em lado nenhum, quando há efetivamente algum pagamento onde se faça uso de criptoativos, fica tudo num ledger, numa base de dados que é pública e é auditável por todos, inclusivamente pelas forças policiais, pelos órgãos de polícia criminal, que precisam de investigar qualquer tipo de wrongdoing, qualquer tipo de ilícito. Isso tem ajudado, por exemplo, nos Estados Unidos tem havido muitas ações policiais onde se descobre quem é que são os beneficiários efetivos de determinada transação de maneira relativamente simples. Temos empresas hoje como a Elliptic ou a Chainalysis que fazem esse tipo de pesquisa dentro da blockchain. E só para terem uma ideia, hoje em dia usa-se muito, tem que se fazer uma coisa que é o nosso dinheiro que temos, a nossa moeda fiduciária, os nossos euros, dólares, para serem postos em circulação e ser trocados por criptoativos, tem que se fazer uma coisa que é o processo de on-ramp, que é entrarmos num centralized exchange, fazemos QIC, Know Your Customer, temos de dar os nossos dados todos, portanto fazem-nos uma avaliação muito rigorosa, onde damos basicamente tudo que nos identifica, ficamos para sempre registados neste sistema. Claro que há maneiras de subverter isso e de nunca estar, e de comprar Bitcoin sem nunca estar dentro deste sistema, mas o habitual, diria 90% ou mais, se calhar, das atividades que se fazem em blockchain seguem este percurso. Portanto, vamos a um centralized exchange, registramos, damos a nossa morada, mostramos uma fatura da luz a fazer prova, um bocadinho como o processo como fazemos para abrir uma conta bancária. Portanto, esse centralized exchange fica logo com a noção de quem é que é aquela pessoa. Qualquer interação que nós queiramos fazer para trocar uma Bitcoin que tínhamos recebido por alguma razão, de uma atividade ilícita, e queremos fazer essa saída para o mundo fiduciário tradicional, se queremos passar isso para euros ou dólares, tudo isso fica registado na blockchain. E é muito fácil, e já houve fraudes que aconteceram há 3 anos que depois eventualmente as pessoas são apanhadas porque em determinado momento é fácil fazer esse rastreio. As pessoas cometem aqui um erro e esse rastreio é feito. Portanto, aquilo que se diz que a blockchain trouxe aqui um nível de anonimato muito grande, que toda a gente paga coisas ou comete ilícitos e fraudes, e seja o que for, e ninguém é apanhado, é falso. Portanto, não tem sido essa a realidade. E a blockchain realmente até traz um grau adicional de transparência ao mundo financeiro e à troca de produtos e de serviços que hoje em dia se fazem sobre a internet. Entrando agora assim num último tema da atualidade, que é o metaverso, principalmente após a questão do Mark Zuckerberg sobre tentar ou ter essa intenção de transformar as redes sociais em experiências imersivas, como a realidade virtual. A minha questão é como pode o metaverso alterar a nossa realidade diária, tais como as redes sociais e a realidade vivida pelas empresas. Posso começar também. A questão do metaverso é engraçada, porque as pessoas tendem a esquecer-se. Isto vai ligar um bocadinho àquilo que eu estava a dizer há bocado da Web 3, da passagem da Web 2 para a Web 3. Nós na Web 2.0 já tínhamos muitas plataformas onde tínhamos metaversos. Quem é mais gamer lembra-se do Second Life, ou do World of Warcraft, ou de qualquer role-playing game onde nós assumimos um avatar e somos uma pessoa diferente daquela que somos na realidade. Portanto, este refúgio ou este tipo
de role-playing já existe há muitos anos sobre a internet. Portanto, até já existia antes da internet. Portanto, as pessoas jogavam Dungeons and Dragons, para quem gosta disso, eu às vezes jogo, que são aqueles jogos de tabuleiro onde temos vários tipos de dados, onde assumimos uma personagem que criamos do nada e somos aquela personagem, fazemos as vozes da personagem e somos um avatar nosso, ou seja, somos uma extensão virtual ou imaginária de uma realidade. Portanto, o que é que aconteceu agora com os NFTs, os Non-Fungible Tokens, e com a blockchain? Permitiu que se pudesse monetizar essa realidade. Portanto, no Second Life e no World of Warcraft, ou seja, o que for, que tipo de jogo era nessa altura, nós tínhamos conteúdo que pertencia às empresas que desenvolviam aquele conteúdo. Portanto, no World of Warcraft era a Blizzard, no Second Life já nem me lembro que empresa é que era, mas aqui também não teve muito sucesso. Mas o que acontecia era que todos os assets, todos os bens que eram utilizados, as casas, as roupas, os carros, os cavalos, as espadas, seja as armaduras, seja o que for. Comprar com cartão de crédito. Agora não, agora compras com. Compravas até com ouro, que podia ser comprado com cartão de crédito, mas era o ouro que estava dentro do jogo. Portanto, era uma currency imaginária. Hoje em dia, com o Web3, nós podemos ter esses mesmos itens em realidades alternativas, no metaverso também, portanto, são extensões da realidade de uma maneira virtual, onde esses assets, em vez de pertencerem à empresa que desenvolveu ou que permite a sustentabilidade daquela plataforma onde há essas interações, em vez desses assets serem dessas empresas, os assets são nossos, estão na nossa wallet. E nós podemos trocá-los, vendê-los e qualquer income que seja feito reverte diretamente para nós. Portanto, é esta mudança de paradigma que criou estas questões do metaverso e das casas no metaverso. Nós trabalhamos com um cliente que vende terrenos no metaverso e vende NFTs de produtos de luxo, marcas de luxo que têm criações, porque é intelectual delas e querem estar expostas a este mercado e criam desenhos, têm desenhos de peças de roupa, seja do que for, ou desenhos próprios, mas da chancela daquela marca de luxo, que depois querem tornar aquilo no NFT, que depois é posto à venda, depois há mercado secundário e as pessoas podem trocá-lo entre várias pessoas, etc. Portanto, isto é uma nova realidade e criou esta possibilidade das pessoas não só poderem criar os seus próprios itens e pô-los à disposição de uma comunidade sem fim, não é? Portanto, toda a comunidade global que usa a internet, de uma maneira muito mais simples e mais efetiva. E criou também uma maneira aqui de capitalizar o negócio da internet de outra maneira. Portanto, já não se está aqui restrito a uma lógica de in and out como certas plataformas ou certos detentores de propriedade intelectual. Criou-se aqui uma maneira de todos os detentores de propriedade intelectual poderem interagir entre si e monetizar. O metaverso é o novo, é a nova internet? Eu acho que pode ser, quer dizer, para quem gosta de realidade, para quem gosta de ficção científica, há um filme que até é bastante recente, que se chama Ready Player One, não sei se lembram, onde basicamente as pessoas viviam nesse metaverso. Ou seja, havia cidades, etc., mas as pessoas punham os óculos de realidade virtual e eram personagens completamente distintas. Continuámos a ter humanos e cidades, estava agrupado dessa maneira, mas as pessoas viviam em situações que aparentemente, pelo menos no filme era assim, viviam em situações aparentemente precárias, mas depois no metaverso havia heróis, havia vilões, havia vencedores, havia derrotados, portanto aquilo vivia tudo nessa onda. Eu não sei, eu sou muito digital e muito tecnológico, tenho algum medo de perder as componentes humanas que nós temos, porque acho que o ser humano é bastante gregário e precisa de sentir seres humanos à sua volta. E acho que as interações ainda devem ser físicas ou semifísicas. Ou então nós hoje todos usamos o browser, não é? Sim. Será que vamos ter um browser a 3D? É muito possível. Eu acho que isso é muito possível a muito curto prazo. Mas assim, basicamente nós estamos a caminhar para... Eu há pouco estava aqui a comentar com eles, o Pokémon GO é um avatar e é toda aumentada. E as pessoas usam aquilo, mas nem sequer se percebem que estão aqui. Não é? Na prática, aquilo é um desenho, nós estamos todos aqui. Não é? Eu tenho filhos e netos, não é? Alguns já ficaram nisto, não sei como é que é. Verdade. Portanto, todos nós, na nossa vida, estamos a usar este tipo de abordagens e
tem pouco a ver com aquilo que hoje arranjamos uma nova palavra. Arranjamos um novo hype. Fala-se muito de metaverso, tudo bem, sobre o ponto o metaverso terá o nome da internet no futuro vai se chamar metaverso, outra coisa qualquer. Não é? O nosso browser daqui a alguns tempos, não, no próximo ano, vai ser uma coisa completamente diferente. Nós hoje já temos, para quem gosta de jogos, nós já conseguimos jogar quase sem mexer nas consolas. Portanto, jogamos com óculos de realidade virtual ou com gestos. E todos já, isso, no fundo, já nos começamos a evitar esse tipo de coisa. Agora temos aqui um caminho a percorrer, na minha opinião. Sim, é verdade, acho que o senhor do Facebook, quando fala está a vender aquilo, uma coisa que não existe ainda, não é? Está a vender. E apropriou-se um bocadinho aqui da narrativa. O Jorge já cá estava a falar de narrativas e tendências, e acaba por ser isso. Agora a narrativa começou com o blockchain, depois a narrativa passou para os criptoativos e tudo mais, depois passou um bocadinho para os NFTs, agora caminhamos para o metaverso. Eventualmente haverá outra narrativa e outra criação deste género e que depois toda a gente, todas as empresas em particular, querem estar dentro do jogo, não querem ter aquele FOMO, que é o Fear of Missing Out, querem sentir que fazem parte desta corrente para se manterem perto dos futuros consumidores, não é? Que são as pessoas que ainda estão por nascer, são os consumidores do futuro. Portanto, as empresas e o tecido empresarial e o mundo assim, de uma forma genérica, tem que se ir adaptando a estas novas narrativas e à pressão que existe por parte das gerações mais novas. Eu acho que eventualmente caminharemos para um mundo ainda mais digitalizado do que aquele que temos hoje. A menos que exista aqui um cataclismo qualquer. Eu vou ler uma frase que eu achei curiosa que eu tirei da internet. Diz que a coisa é: The next great computer interface is emerging. It just doesn't have a good name yet. Pois é isso. Agora, não tem nome ainda, portanto, podemos chamar o que quisermos. Nós chamamos de metaverso, amanhã vamos falar de coisa qualquer diferente. No fundo, o mundo está em mudança, não é? E assim, se nós pensarmos, eu sou um bocado mais velho que vocês, não sou ter discussões muito furadas, mas quando andava, quando eu abri o curso em 78, na altura falava-se muito já na altura da evolução da informática, se a aviação evoluísse tão rapidamente como a informática, no dia a seguir, ou passado uma semana, tivesse criado o primeiro avião para o sozinho, eu concordo. A evolução dos sistemas de informação é tão grande e até gente olhar para isto. E, no fundo, nós hoje já não conseguimos viver sem tecnologia. Muito nós queremos, eu vou para o Windows 10, já estou lá. Afinal, não é que estou no telefone, não tem que estar, ninguém me liga. E esta interação, e nós hoje vemos, e para quem ver as gerações a crescerem, os meus próprios filhos, dentro da sua evolução, têm tratamentos diferentes dos mais novos e dos mais velhos. E têm diferenças não muito grandes. Portanto, a maneira como eles veem as tecnologias, como eles interagem depois com a tecnologia é diferente. Portanto, aproveitando já agora que a questão do futuro, a última questão seria quais são as próximas tecnologias que se deve estar atento na próxima década? São sem nome ou há de facto algumas que se pode nomear que podem sobressair nos próximos anos? tecnologias, Se quiser referir. Sim. Sim, nós hoje... Dentro das que referimos hoje, há algumas que podem sobressair ainda mais ou que podem se desenvolver? Nós hoje pensamos muito. Há 10 anos atrás não havia carros autónomos. Hoje há carros autónomos que não sozinhos. Portanto, há 4 anos atrás não havia a Siri no iPhone. Portanto, eu não falava com ninguém. Há 10 anos atrás eu estava sentado no sofá e dizia Canal 2. Tá? A evolução é tão grande que acho que é muito difícil nós pensarmos o que é que pode acontecer daqui a uma década. Então são as tecnologias sem nome ainda. Eu acho que é por aí, não é? Eu acho que esta frase eu achei piada porque há coisas que hoje não têm nome ainda.
Não sei se... Sim, quer dizer, os avanços tecnológicos trazem sempre soluções, às vezes até para problemas que ainda não estão inventados. Ou seja, tem havido aqui um desfazamento muitas vezes desse ponto de vista. Agora, eu acho que há certas limitações que vamos ter sempre. E hoje em dia estamos dependentes do sistema de internet que nós temos em vigor. E da tecnologia de internet que nós temos. Eventualmente isso pode progredir também para outro tipo de interações ou outro tipo de infraestrutura ou de plataforma que permita haver uma interconexão entre dispositivos ou entre pessoas de uma maneira ainda mais descentralizada, sem necessidade de internet. Eventualmente podemos caminhar para aí, seja lá com implantes neuronais que o Elon Musk até já está a desenvolver. Ou seja, é impossível, é uma questão de ficção científica, é mesmo uma questão de imaginar um mundo daqui a 10, 20 anos onde estas barreiras são quebradas. Portanto, não me parece que haja grandes limites desse ponto de vista, porque o ser humano tem desenvolvido, tem-se demonstrado ter uma grande capacidade criativa desse ponto de vista. Agora, em termos de tecnologias existentes, quer dizer, ainda há muita coisa por fazer por cima da internet que nós temos, depois eventualmente caminharemos para uma internet diferente, de uma maneira de nos relacionarmos diferente. E depois é isso, também a augmentação, um bocadinho igual àquele jogo do Deus Ex, onde temos componentes cibernéticos que se encaixam no nosso corpo e nos permitem desbloquear, se calhar, desbloquear facetas do nosso cérebro que ainda desconhecemos. Enfim, quer dizer, o futuro é complicado de prever. Se pensarmos que eventualmente todos que estão nesta sala, quem está a ouvir, tem telefones 5G e não está a tirar partido de onde das funcionalidades do 5G. É verdade, ainda está para implementar o IoT, o Internet of Things, que faz tirar partido do 5G. No fundo, em Portugal temos uma ou duas lojas piloto de supermercado ou lojas de conveniência, onde eu consigo entrar e sair sem estar com uma caixa. Projetos piloto nesse sentido. Estão a funcionar, é verdade, mas e há projetos no sentido também nessas próprias lojas de tentar identificar recursos das pessoas. Há aqui um conjunto de tecnologias que nós hoje temos, mas que não utilizamos totalmente a partir disso. O 5G é paradigmático. Nós, se vimos o passo da publicidade, aquele anúncio que está na televisão do Ronaldo e do Miguel Oliveira, a maior parte das pessoas não percebe o que é aquilo. Portanto, vê com os óculos e o outro uma moto, mas não percebe porque é que está lá 5G por trás. É verdade. Portanto, acho que há aqui um caminho grande a percorrer, felizmente. Agora, não sei se não houver mais nenhuma ideia a acrescentar, temos que passar às questões, caso haja. Uma questão. Gostaria de ouvir comentários de ambos sobre a preocupação que existe de que a transformação digital, os impactos que ela vai ter no mercado de trabalho e a perda de emprego, e que também pode ser visto, por outro lado, como ganhos no mesmo mercado de trabalho. Por exemplo, pessoas que se formam em economia, na área dos negócios, podem ir para análise de dados ou estatística, e então eu gostava de saber se a transformação digital vai acabar com esses trabalhos ou, por outro lado, vai aumentar a procura por esses trabalhos. Eu tenho uma resposta que é relativamente simples a isso. Antes de aparecer o Ford P, o meio de locomoção era o cavalo. E também houve uma preocupação: o que é que fazemos agora com os cavalos? O que é das nossas vidas se existe um automóvel em que nos faz perder essa componente? Ou seja, durante toda a história houve a necessidade de uma readaptação ao progresso tecnológico, ao progresso científico. Portanto, isto depende de cada um de nós de aproveitar esse progresso. E como estavas a dizer, e bem, esses economistas,
gestores, seja o que for, que se formam aqui nesta casa, têm uma panóplia de ofertas e de possibilidades que a tecnologia lhes dá, que se calhar há uns anos não dava. Portanto, o economista tinha que ser um economista, não podia ser um data scientist ou outro tipo de profissão relacionada. Hoje em dia há muito mais liberdade para as pessoas se poderem tornar ou poderem adotar outro tipo de carreiras e outro tipo de profissões que antigamente não podiam. E até o podem fazer de uma maneira remota. Portanto, antes um economista tinha que se relocalizar se quisesse trabalhar noutro tipo de empresa. E hoje em dia um economista se calhar pode prestar um outro tipo de serviço de um só sítio, prestar o mesmo serviço a uma panóplia de geografias. Portanto, a tecnologia tem que ser vista como um benefício e onde é que nós podemos adaptar à tecnologia e não como é que isso pode ser um detrator às nossas ideias iniciais. Eu acho que se tem que fazer o percurso inverso, ou seja, perceber que oportunidades é que eu tenho agora com a tecnologia. E isto no nosso mundo acontece muito, ou seja, os juízes pensam, se calhar vou ter aqui um algoritmo de inteligência artificial que vai analisar as pretensões de um lado e do outro e depois dá uma sentença, produz uma sentença com base na lei existente. Isso eventualmente pode acontecer. O que é que um juiz pode fazer? Capacitar-se de maneira a poder utilizar essa tecnologia. Ou seja, poder ajudar a tecnologia pode fazer esse tipo de atividade na mesma, mas pode ser preciso depois um ser humano para dar uma componente final, para ter um poder discricionário sobre a decisão que é proposta e não ser tudo automatizado. Eu acho que há maneiras sempre de nos adaptarmos àquilo que o mundo oferece e de nos relocalizarmos. Portanto, alguém que trabalhava na indústria do carvão eventualmente vai ter que pegar naquilo que já sabia e reutilizar para as energias renováveis, onde é para utilizar. E tem havido muito essa transição. Ou seja, de pessoas que tinham profissões que são substituídas por tecnologia, a aprender programação e depois a tirar partido dessa tecnologia que as substituiu e a sair por cima. Estamos hoje aqui a falar sobre transformação digital. Vocês que estão em curso de economia ou no curso associados a temas de gestão, já hoje na vossa formação começam a ter conhecimento e ter proximidade com estas novas tecnologias. Não é? Eu há pouco, já não sei quem, foste tu que referiste, falaste no R. O R é uma linguagem de programação. Vá-se lá saber, há 4 ou 5 anos atrás, quando é que alguém que estava a estudar economia sabia que era o R, que é uma linguagem de programação. E hoje alguém falou sobre isto aqui. Significa que a própria formação superior, e não só, já se está a aproximar e dar informação e conhecimento destas novas tecnologias. Portanto, eu acho que há aqui um trabalho também do mundo das instituições de ensino superiores e não só, de também aproximar esta informação de quem está, dos alunos e de quem está a aprender. Obviamente que hoje o facto de estarmos aqui, estão muitos lá fora a ouvir com certeza, mas há este interesse também por estas novas tecnologias, que hoje faz parte do nosso mundo. Não sei se tem mais alguma questão, se tens mais alguma questão a colocar. Acho que podemos dar. Eu tenho uma questão. Eu queria as suas opiniões em relação à virtual currency e se acham que por acaso eventualmente iria acabar com as moedas físicas que usamos hoje em dia. Não, isso, os Estados, aqui um bocado a reboque do que a China fez, estão a desenvolver as chamadas Central Bank Digital Coins. No fundo, aquilo não são criptoativos, per se, mas é uma maneira dos Estados poderem capitalizar um bocadinho estas novas tendências e, eventualmente, caminhar para um mundo onde não temos, lá está a ficção científica, onde se usava créditos, para caminhar para um mundo onde não há numerário, portanto, não há notas nem moedas, e onde tudo é digital. Pode caminhar nesse sentido, mas isso é outra coisa, são as Central Bank Digital Coins, portanto, são moedas digitais detidas ou geradas e geridas por bancos centrais. Portanto, vai acabar por ser dinheiro, vão acabar por ser euros ou dólares, como nós temos aqui. Só que são
gerência, eu acho que é assim do nome, são geridas pelos bancos centrais, que imprimem, que hoje em dia ainda imprimem o dinheiro. Portanto, o que se fala de criptoativos é um mercado completamente paralelo desta realidade da moeda fiduciária, dos euros, dos dólares, das libras. Portanto, são sistemas de pagamento ou meios de pagamento convencionados entre as partes que são aceitos para troca de serviços, para venda de bens e produtos. Já existem 2 países no mundo onde consideram que a Bitcoin, por exemplo, é moeda de curso legal. E o que é que significa o curso legal? Significa que eu, enquanto comerciante, eu, enquanto empresa, não posso recusar a receber um pagamento em Bitcoin. Aqui na Europa, por força do Tratado de Funcionamento da União Europeia, a única moeda que tem curso legal é o euro. Portanto, se vocês quiserem pagar alguma coisa com euros a alguém, quando digo alguém, é uma empresa que vende um produto ou que presta um serviço, essa empresa não se pode recusar a receber em euros. Mas isto é desligado das CBDCs, ou seja, a Central Bank Digital Coin é uma coisa, os criptoativos como meios de troca ou meio de pagamento para algum tipo de serviço ou produto, acaba por ser outra coisa. A tua pergunta é, desculpa, só para recordar em concreto. É se vão desaparecer. Se os euros e os dólares vão desaparecer e só fica criptoativos no por final? exemplo, se o Central Bank europeu agora substituísse por criptomoedas, em vez do euro. Não, isso não me parece que vai acontecer. Existe essa tendência, as pessoas mais ligadas à Bitcoin têm essa ambição de ter uma moeda universal. E se quiserem depois, vocês são todos alunos de economia e gestão? Não. Portanto, sabem o que é o padrão ouro e como é que acabou e o acordo de Bretton Woods, pronto. As pessoas que defendem muito a Bitcoin têm essa vontade de que se volte um bocadinho ao padrão ouro, mas que o padrão ouro seja substituído pelo ouro 2.0, que acaba por ser a Bitcoin. E essa mas isso é uma espécie de utopia. Não sei se isso algum dia vai acontecer, porque há muitos interesses em jogo aqui para deixar cair esta política monetária que hoje em dia ainda temos a nível mundial, que tem dado muito jeito a muitas entidades. Não parece que isso vai acontecer num futuro próximo. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, não me parece que um dia os criptoativos, como a Bitcoin, por exemplo, ou outros criptoativos que tenham funções semelhantes à Bitcoin, que servem para a reserva de valor ou para pagamentos, se possa substituir por completo euros, dólares ou às formas digitais de euros e dólares que os bancos centrais querem adotar. Com a informação que temos hoje. Com a informação que temos hoje. Sim, daqui a nós hoje temos esta informação, parece-nos que sim, mas daqui a 10 anos, quem sabe? Apesar que também já temos criptomoedas diferentes, mas tinha que se eleger uma também, portanto também não é. Pois, há quem defenda que a única que é verdadeiramente centralizada e que poderia ter esta característica é a Bitcoin. Portanto, todas as outras acabam por ter uma lógica um bocadinho mais centralizada de emissão e de detenção até dos smart contracts que as criam. Depois há stablecoins ou moedas que funcionam exatamente como as moedas tradicionais. E quando digo moeda, é moeda lato sensu, portanto, como as currencies tradicionais, que funcionam num sistema de algoritmo. Há outras que funcionam de uma maneira que é asset-based, portanto tem um peg, está intrinsecamente ligado a reservas de valor em euros ou dólares que são mantidas por a empresa que depois emite aquela stablecoin. Portanto, há uma panóplia de variedades aqui de tokens neste sentido. Há quem defenda que a Bitcoin, pela maneira como funciona, portanto, não sabendo quem é o criador daquele algoritmo, ou pelo menos andando desaparecido, pelo facto de funcionar naquele método proof of work para fazer as validações dos blocos, ou seja, de uma maneira completamente descentralizada, em que cada um de nós pode ter um nó que ajuda a fazer as validações da cadeia em si e das transações que lá são feitas. Pela maneira como existe aquele limite de 21 milhões de moedas que podem ser criadas, ou de bitcoins, ainda que depois seja divisível até a milionésima parte. Portanto, há aqui uma série de características que a Bitcoin tem que
poderia funcionar, ou poderia fazer prever, que pudesse funcionar como o Word 2.0. Portanto, ter as mesmas características que o Word tinha antes do fim do padrão Word e que poderia ser replicado hoje em dia. Tendo em conta depois, a parte 2.0 é esta facilidade com que eu, Nuno, em Portugal, posso estar a comprar em Timor-Leste, uma casa em Timor-Leste, à distância, sem lá estar e fazer essa transmissão de valor convencionada entre as partes, sem precisar de passar por um sistema bancário tradicional. Portanto, o valor é reconhecido por todas as partes que integram essa rede e isso podia funcionar dessa maneira, como reserva de valor e como meio de pagamento. Depois existem outras coisas, mas isso é para outros fóruns, como os Layer 2, como o Lightning Network, que assenta por cima para fazer micropagamentos, mas é tipo uma nova camada de abstração tecnológica que permite que se façam micropagamentos, como para pagar um café, comprar um jornal, mas que assenta por cima da blockchain da Bitcoin. E basicamente aquilo como funciona é as transações são agrupadas todas off-chain e depois o settlement é feito on-chain, ou seja, eu troco contigo Bitcoin na Lightning Network, aquilo não vai para os blocos que estão a ser processados 10 em 10 minutos na blockchain, é processado de uma maneira fora, mas depois é integrado na blockchain um momento mais tarde. Portanto, isso permite que não tenhas FIIs, as FIIs que são pagas pela comprovação das transações é reduzido ou praticamente nulo. Portanto, permite que se faça micropagamentos sem ter grande impacto monetário. Sei lá, isto podia-se fazer aqui um debate só sobre isto, que dava para estarmos aqui a noite toda. Não sei se há mais alguma questão. Então, acho que podemos dar por terminado. Não sei que haja alguma ideia a acrescentar. Não, acho que já abordámos muitos temas interessantes sobre transição digital. Não sei se queres dar alguma palavra. Então, damos por terminado o debate. Então, obrigado. Muito obrigado. E pela IZS, pela vossa presença. E Muito obrigado. pelos temas interessantes que foram abordados.